jd1noticias.com, a notícia no seu celular. Muitas pessoas sonham em fazer uma cirurgia plástica, mudar alguma coisa no corpo que talvez não esteja agradando. Mas este procedimento deve ser realizado com consciência e cuidado. E para falar sobre esse assunto, o quadro Saúde e Bem-Estar do JD1 TV recebe hoje em seus estúdios o cirurgião plástico Dr. Farid Castro. Doutor, seja bem-vindo ao nosso programa. O senhor que vai tirar hoje as dúvidas das pessoas que sonham, que desejam fazer um procedimento estético. E uma das principais perguntas, qual a idade mais apropriada para fazer uma cirurgia plástica? Bom dia, Rosana. Obrigado pelo convite. Então, a parte da cirurgia plástica, principalmente a cirurgia plástica estética, nós indicamos a realização ou liberamos a realização de uma cirurgia plástica geralmente ao final da puberdade, depois que as meninas menstruam e os meninos no final da adolescência, mas também existem casos, como em cirurgia de orelha de abano, que a gente pode operar já a criança numa idade mais jovem, a partir dos 7 anos. Então isso varia de caso a caso e de cirurgia a cirurgia. E doutor, é possível realizar uma ou mais cirurgias plásticas ao mesmo tempo? Sim, é totalmente possível. Isso se chama cirurgias combinadas. Podem ter cirurgia simples, quando é uma cirurgia só, cirurgias duplas, geralmente fazemos muito rinoplastia com mama, mama com abdômen, e até cirurgias triplas, como mama, abdômen e lipo, que chama Mummy Makeover isso. Mas isso tudo depende do treinamento do cirurgião e da sua equipe. Não dá para fazer uma cirurgia grande dessa sozinho. E as mulheres buscam muito atualmente, né? Não só atualmente, até antes, o implante mamário. Isso é um sonho de muitas mulheres. E o pós-operatório, ele é considerado um pouco complicado. Mas como eu estava conversando com o senhor antes da entrevista, existe um procedimento que esse pós-operatório ele é mais tranquilo, não é mais daquela forma como era vista antes. Exatamente. Antigamente e atualmente nós fazemos ainda a técnica de cirurgia mamária, né, tanto a mamoplastia de aumento quanto as outras, mastopexia com prótese, onde você tem a restrição dos movimentos dos braços no pós-operatório. Eu já faço uma técnica para a realização de mamoplastia de aumento, que é quando você só faz a inclusão de prótese, que chama Fast Track Recovery. Em português, é técnica de recuperação rápida, onde com a educação do paciente no pré-operatório, você seguindo alguns preceitos durante a cirurgia, desde a técnica anestésica até a técnica cirúrgica, e o pós-operatório muito bem orientado em relação aos movimentos e o que o paciente deve fazer, você consegue garantir que em 24 horas ele retorne a algumas atividades habituais, como trabalhar em escritório, dirigir, pegar uma criança pequena de até 10 a 15 quilos no colo, ou seja, voltar ao mínimo possível da sua vida habitual. Então, acho que isso facilita bastante a recuperação no pós-operatório das mulheres, que é o que a gente precisa nos dias atuais, onde todo mundo trabalha, tem suas atividades e não podem mais ficar parada 2, 3 semanas por causa de uma cirurgia estética. E doutor, um médico, o cirurgião plástico, ele pode contraindicar uma cirurgia mesmo quando a realização dela for o desejo do paciente? Porque em alguns casos, né, a pessoa ela quer realizar aquele procedimento, mas ela tem algum problema de saúde, alguma coisa que impeça. Então, nesses casos, o médico pode contraindicar. Sim, esse é um dos temas e das tarefas mais difíceis do cirurgião plástico, que é quando você precisa contraindicar uma cirurgia de um paciente que queira operar e o cirurgião, por natureza, ele já gosta de operar. Então, você ter a destreza e a sensibilidade de contraindicar uma cirurgia, você precisa ter uma relação médico-paciente muito boa, porque você precisa convencê-lo de que aquela cirurgia pode trazer mais malefícios do que benefícios. Isso geralmente está associado a algum problema de saúde do paciente ou uma contraindicação propriamente dita da cirurgia. Muitas vezes o cirurgião tem que ser humilde o suficiente para saber se ele pode ou não melhorar o quadro do paciente. Então, assim, é uma conversa muito boa que você tem que ter com o paciente, mas que é necessária. Às vezes, você contraindicar uma cirurgia, você vai trazer mais benefício do que malefício ao paciente. E além disso, doutor, tem toda aquela questão do pré-operatório também, são realizados exames, são avaliados a questão da saúde do paciente também. Sem dúvida. Antes da cirurgia, isso para todas as cirurgias e variando de paciente para paciente, são feitos os exames pré-operatórios,
são desde exames básicos até exames mais aprofundados quando o paciente tem alguma outra doença de base. Por exemplo, se o paciente for hipertenso, diabético, cardiopata, a gente precisa investigar melhor. Por isso é importante que o cirurgião plástico e qualquer médico que seja cirurgião tenha uma boa equipe de retaguarda para poder encaminhar seus pacientes. Um bom cardiologista, um bom nutricionista, endócrino, entre outras especialidades. A medicina tem que ser trabalhada como um todo e não um profissional de cada vez. E uma questão que nós acompanhamos muito, inclusive na mídia, em jornais, em revistas, aquelas pessoas que são viciadas em cirurgias plásticas. Um exemplo disso são aqueles homens que querem ficar parecidos com o boneco Ken, as meninas que querem ficar parecidas com a boneca Barbie. Isso acaba trazendo sérios riscos para a saúde. Como o senhor avalia essa questão? Então, isso é conhecido como transtorno de imagem, né? É um dismorfismo corporal. Durante a residência médica, nós somos treinados, principalmente em consultas ambulatoriais, a reconhecer esse tipo de paciente, saber como manejar e saber indicar a melhor tratamento possível para ele, que muitas vezes não é o tratamento cirúrgico. Muitos desses pacientes precisam de acompanhamento psicológico, às vezes até psiquiátrico, porque como nós falamos na pergunta anterior, às vezes você indicar uma cirurgia para um paciente desse que tem algum distúrbio de imagem ou algum transtorno, você vai trazer mais malefícios do que benefícios. Então, a tarefa do cirurgião é identificar esse tipo de paciente e saber como manejá-lo. E agora vamos para a pergunta campeã, que é a questão do valor da cirurgia plástica, se ela é um valor acessível. E eu faço essa pergunta até para as pessoas não cair nas mãos de profissionais não capacitados, né, para realizar esse procedimento, até porque o médico ele estuda para isso, ele é capacitado para realizar esse procedimento. Olha, eu vou ser muito sincero com a nossa audiência. Eu sempre falo para os meus pacientes, isso desde a minha época de formação, que a cirurgia plástica estética, ela é como se fosse o paciente dando um presente para ele mesmo. Então, assim, não é uma coisa... Obviamente que existem casos e casos, e cirurgia. Não é um preço tabelado para todo mundo, até porque ninguém é igual. Mas não é uma coisa que é muito barata. Então, o paciente tem que estar preparado. Eu recebi uma paciente no consultório essa semana que me surpreendeu nesse quesito. Ela falou, doutor, eu já sei o que eu quero fazer, mas eu estou me preparando financeiramente ainda e a gente vai fazer essa cirurgia a partir de julho ou agosto. E eu fiquei muito surpreso, que muitos pacientes chegam já com a ideia pré-concebida do que querem fazer, já têm decidido, mas às vezes não têm a saúde financeira em dia. Então, assim, a cirurgia plástica estética é programação para poder realizar. A parte reconstrutora já é outra coisa. Tá? Mas é exatamente isso, é um presente seu para você mesmo. E realmente tem essa diferença, né, da parte da cirurgia reconstrutora e da cirurgia estética, né? Sim, sem dúvida. A cirurgia plástica, como a parte estética é a que mais está em voga, principalmente em redes sociais, essas coisas, é que as pessoas acabam prestando mais atenção. Mas a parte reconstrutora da cirurgia plástica eu considero como se fosse uma das mais bonitas, porque nós fazemos muito reconstrução de mama em paciente pós-câncer. Eu tenho um caso na família da minha avó que já teve câncer de mama, fez a reconstrução de mama, que quando você participa desse processo de cura da doença junto da paciente e da família, é uma coisa muito bonita. Além de tumores cutâneos, tratar queimados, enfim, é uma especialidade com um leque muito grande, tanto na parte estética quanto na reconstrutora, que é muito estimulante para qualquer cirurgião. Doutor, agora a gente vai falar sobre a rinoplastia, que é uma cirurgia plástica bastante complexa e também uma das mais populares. Quando que ela é indicada, quando que ela é contraindicada, como que funciona esse procedimento da rinoplastia? Bom, eu vou falar um pouco sobre um tema que foi até um tema que eu escrevi um trabalho sobre isso, que é a rinoplastia no brasileiro. Nós vivemos num país de dimensões continentais, ou seja, população altamente miscigenada. Resumindo, nós temos vários tipos de pessoas e de narizes aqui no nosso país. Então é muito difícil falar assim, tal nariz tem que ser operado, tal nariz não tem que ser operado. A gente precisa tratar o paciente individualmente. Por exemplo, eu, sendo sincero, eu sou um homem que tem um nariz grande, mas eu sou totalmente satisfeito com o meu nariz. Tem pacientes que às vezes têm um nariz mais... falam, meu nariz parece nariz de batata, ou meu nariz é muito largo. Então, assim, isso varia do incômodo do paciente com o seu nariz. E aí, na avaliação dele com o cirurgião plástico,
o cirurgião tem que ser hábil e identificar, não, isso dá para corrigir, não, isso talvez não seja o ideal fazer uma cirurgia. Então, assim, isso tem todas as indicações ou não de cada paciente. Lembrando, novamente, que nós estamos num país muito grande, então não tem como eu falar, o nariz de tal maneira deve ser operado ou o nariz dessa outra maneira. Isso varia na avaliação de paciente para paciente. Doutor Farid, um caso que a gente, na verdade são casos que a gente vê bastante na internet, na mídia, são as questões das cirurgias mal feitas, das questões estéticas, do botox. Como que a pessoa pode evitar esses casos? Bom, falando como médico, não como cirurgião, erros e intercorrências podem acontecer em qualquer procedimento, desde o profissional mais capacitado ao menos. A maneira que o paciente tem que buscar e que provavelmente vai conseguir encontrar de evitar isso, é como nós falamos anteriormente, sempre tentar buscar um profissional capacitado. Tá? Vai atrás de, quando você for marcar uma consulta com qualquer profissional que seja, vai atrás primeiro de saber quem ele é, da onde ele se formou e a especialização dele, e também se você tem alguma indicação. Tenta buscar, principalmente nas redes sociais, você consegue muito isso, saber quem já foi tratada por ele. Né? Você vai nos comentários das fotos, esse doutor me operou, adorei essas coisas, e tenta conversar com essas pessoas, porque você saber da experiência que alguém já teve com aquele médico é a melhor maneira de você conhecer aquela pessoa e também indo numa consulta, confiando num médico que seja capacitado. Esses casos, dependendo, eles podem ser revertidos ou pode chegar a um patamar que não tenha mais como resolver o problema? Essa é uma pergunta difícil, porque existem várias complicações que podem vir a acontecer de procedimentos, desde que simplesmente complicaram porque deveriam complicar no pós-operatório, até procedimentos mal feitos. Então, isso varia de caso a caso. Tem sim maneiras de reverter, às vezes, alguma assimetria cirúrgica, alguma insatisfação do paciente, mas isso precisa ser avaliado. Tem coisas que realmente aí não fogem da alçada do cirurgião plástico. Dr. Farid Castro, quero agradecer mais uma vez a sua presença aqui no quadro Saúde e Bem-Estar do JD1 TV. E para suas considerações finais, eu queria que o senhor falasse do cuidado das pessoas em procurar um profissional capacitado para realizar esse tipo de procedimento. Como que ele deve procurar, pesquisar? A internet é o suficiente para isso? Perfeito, ótima pergunta para encerrar. Olha, a formação do cirurgião plástico começa com 6 anos de faculdade de medicina, mais 2 anos de residência de cirurgia geral, atualmente são 3, e mais 3 anos de cirurgia plástica, ou seja, de 11 a 12 anos no mínimo para você se formar cirurgião plástico. Depois disso, você precisa fazer a prova para entrar na Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Então, assim, para você encontrar um bom cirurgião plástico, recomendo entrar primeiro no site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Segundo, indicação, para mim eu acho o boca a boca ainda é a melhor maneira de você conhecer o trabalho de alguém. Você conversar com alguém que já foi tratada ou operada por tal médico. E não podemos esquecer também das redes sociais, que são importantes sim. Mas eu sempre falo que é muito importante para o paciente saber que assim, você não pode definir um cirurgião plástico se ele é bom, qualquer médico, se ele é bom ou se ele é ruim, baseado no número de seguidores que ele tem, ou se ele faz dança na internet, como ele se porta. Eu acho que a rede social é importante para você olhar e ver como ele expõe seu conteúdo para os pacientes, porque é uma coisa muito interessante que você consegue abranger várias pessoas com um post, ou seja, você consegue mostrar o seu trabalho para várias pessoas que nem te conheciam. Quando as pessoas começam a te conhecer pela rede social, eu recomendo aí sim ir buscar uma indicação de alguém que já foi operado, tratado, e não, por último e não menos importante, olhar sempre o site da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, que é o site da sbcp.org. É sempre bom dar uma olhada para ver se seu médico está lá, para saber, assim, você precisa sempre checar a capacitação e a especialização de quem cuida de você. JD1Noticias.com, a notícia no seu celular.